Já aconteceu com você dormir à noite e o silêncio ser tão profundo que até parece espiritual? Nenhum sonho, nenhuma visão, nenhum sinal. Apenas o vazio. Talvez você tenha até se acostumado com isso e nem percebeu que algo precioso foi interrompido. O Espírito Santo fala, sim, mas quando ele para de falar em sonhos, não é porque ele desistiu de você. Pode ser que alguma porta foi fechada dentro de você. Neste vídeo, eu vou te mostrar o que pode estar bloqueando o mover de Deus nos seus sonhos. Vamos falar sobre o silêncio espiritual, as barreiras que criamos sem perceber e como o Espírito Santo pode reabrir esse canal celestial de revelações. Fica comigo até o final, porque haverá uma oração poderosa de restauração. E se algo acender em seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa voltar a sonhar. Curta, comente, Espírito Santo, reativa os meus sonhos. E se inscreva agora. Vamos juntos despertar a voz de Deus na sua noite. O silêncio de Deus é muitas vezes mais ensurdecedor do que 1000 palavras. Quando Ele para de falar em nossos sonhos, em nossas noites, isso não é ausência, é um alerta. A Bíblia mostra isso claramente. Em 1 Samuel 3, a palavra diz: naqueles dias a palavra do Senhor era rara, as visões não eram frequentes. Isso aconteceu porque o povo havia se distanciado, havia pecado no acampamento e até o sacerdote Eli já não ouvia como antes. E quantas vezes hoje isso se repete? Sonhos proféticos não são apenas algo bonito, são um canal espiritual legítimo. Daniel, José e até mesmo os magos do Oriente foram guiados por sonhos. Se você parou de sonhar, talvez o problema não seja o céu. Talvez o bloqueio esteja na terra, no seu coração, nas distrações, nas portas que você abriu sem perceber. A ausência de sonhos não é descanso, é um sinal de que o céu está em silêncio e o Espírito aguarda ser convidado de volta. Senhor, fala comigo outra vez. Sabe o que acontece quando o coração endurece? Ele se fecha. Não importa o quão alto Deus fale. Quando há barreiras emocionais, mágoas antigas, pecados não confessados ou traumas não tratados, a nossa alma entra num modo de sobrevivência e deixa de estar sensível à voz do Espírito. Isso se reflete até nos sonhos. Por isso, muitos não sonham mais. O profeta Ezequiel descreve isso com clareza. Deus fala: tirar-vos-ei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Coração de pedra não sente, não sonha, não chora. Mas quando o Espírito começa a tocar esse lugar, tudo muda. A Bíblia nos mostra que Deus sempre quis se comunicar conosco de maneira íntima, e uma das formas mais profundas é quando estamos dormindo. Jó 33, 15, 16 diz: em sonho ou em visão de noite, quando o sono cai sobre os homens, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Mas por que ele pararia de fazer isso? Porque o coração se fechou. O Espírito Santo é sensível, ele não força a entrada. E o primeiro sinal de que algo bloqueou a nossa escuta é quando os sonhos espirituais desaparecem. Corações endurecidos produzem noites silenciosas. E onde não há quebrantamento, não há revelação. Senhor, quebranta o meu coração e reativa meus sonhos. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Vivemos numa era onde o barulho é constante. Notificações. Vídeos curtos, feed sem fim. A mente está ocupada 24 horas por dia. E, ironicamente, muitos dizem: Deus não fala mais comigo. A questão é: você está ouvindo? Está se desligando o suficiente para sonhar? Ou o último pensamento antes de dormir ainda é o celular? As distrações modernas são um dos maiores bloqueios espirituais da nossa geração. E o mais perigoso, elas parecem inofensivas, mas roubaram o lugar do silêncio, do quarto escuro onde Deus sussurrava revelações. Quando o espírito encontra uma mente saturada de informações, ele aguarda até que você volte a buscar.
É por isso que tantos cristãos hoje vivem espiritualmente cansados, mas nunca se desligam do mundo para ouvir o céu. Jesus tinha o hábito de se retirar para orar de madrugada no silêncio. Elias ouviu Deus não no terremoto nem no fogo, mas no sussurro. E quantos de nós temos negligenciado o sussurro de Deus, porque estamos entretidos demais com o ruído do mundo? Enquanto o mundo te distrai, o céu te espera. Curta se você sente que precisa desconectar do mundo para ouvir mais de Deus. Comente: Espírito Santo, quero silenciar tudo que me impede de te ouvir. A boa notícia? O canal dos sonhos espirituais pode ser restaurado. E isso começa com 3 passos simples, mas poderosos: quebrantamento, busca e purificação. Quebrantamento. Reconheça que você se distanciou. Peça ao Espírito Santo para sondar seu coração, como Davi orou no Salmo 139. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus só restaura o que reconhecemos que está quebrado. Busca intencional. Antes de dormir, ore. Peça sonhos proféticos. Fale com o Espírito como um amigo. Diga: se o Senhor quiser, revele-me algo esta noite. E espere. Ele ainda fala em sonhos. Purificação do ambiente. O que você assiste, o que você ouve, com o que sua mente vai dormir. Daniel não comia qualquer coisa. Você também precisa proteger a atmosfera da sua mente, especialmente antes de dormir. Quando essas atitudes se tornam rotina, você começa a perceber sinais. Os sonhos voltam. Deus começa a selar instruções enquanto você dorme. Porque Ele nunca parou de querer falar com você. Só estava esperando que você voltasse a escutar. Quando você volta a escutar, o céu volta a falar. Comente agora: hoje eu quero voltar a sonhar com o céu. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Vamos juntos ativar o Espírito em cada área da sua vida. Há um mistério profundo na forma como Deus se comunica. Nem sempre Ele fala com voz audível. Às vezes, Ele responde com uma imagem, um símbolo, um ambiente, uma voz no meio da noite. Sonhos espirituais não são aleatórios. Eles são uma linguagem sagrada. E quando param de acontecer, é como se a alma estivesse em repouso forçado. Não porque ela deseja descansar, mas porque foi adormecida por feridas, por incredulidade ou pelo excesso de peso do mundo. No livro de Gênesis, José recebeu sonhos mesmo ainda sendo um jovem, sem muita experiência espiritual. Mas por quê? Porque ele tinha um coração sensível. Quando Deus encontra alguém com disposição, mesmo que imaturo, Ele fala. E ao longo dos anos, Deus continuou se manifestando nos sonhos de Daniel, de Nabucodonosor, de Maria, de José, pai terreno de Jesus. Os sonhos de Deus sempre foram uma forma de guiar, corrigir, advertir e revelar. Então, se você não sonha mais, o que será que está adormecido dentro de você? Sua fé, sua esperança, sua sensibilidade. Talvez não seja apenas sobre dormir, mas sobre não estar mais desperto espiritualmente. E Deus quer reacender isso em você. Ele quer te fazer voltar a sentir, a perceber, a ouvir, até mesmo enquanto você dorme. Quando os sonhos cessam, é sinal de que o espírito adormeceu. Mas quem desperta por dentro, volta a ver o céu em imagens. Deixe seu comentário agora. Espírito Santo, reacende o que está adormecido em mim e envie este vídeo para alguém que perdeu a fé em seus sonhos. Deus pode usar você para reativá-lo. Você já percebeu como muitas vezes paramos de orar com profundidade? Nossas orações se tornam automáticas, mecânicas, e os sonhos espirituais diminuem porque a intimidade diminuiu. Há pessoas que oravam antes de dormir pedindo direção, mas pararam. Há outras que antes perguntavam: Senhor, o que queres me mostrar? Mas hoje só dizem boa noite com o celular na mão. O Espírito Santo responde perguntas sinceras com revelações profundas.
Mas se você parou de buscar, ele também se recolhe. Porque Deus não desperdiça revelação em quem não a valoriza. Isso é bíblico. Jesus mesmo disse: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis pérolas aos porcos. Mateus 7,6. Isso não é desprezo, é proteção. Revelações são pérolas, e sonhos, quando verdadeiramente espirituais, são respostas de Deus a perguntas que talvez nem tenhamos consciência de que fizemos. Então hoje a pergunta é: o que você tem perguntado a Deus antes de dormir? Você tem preparado sua alma para ouvir? Ou tem apenas fechado os olhos e deixado o cansaço dominar? Quem para de perguntar, para de sonhar. Quem busca com fome recebe respostas até enquanto dorme. Curta se essa mensagem está falando com você. Comente: Espírito Santo, quero te ouvir até quando durmo. Você sabia que aquilo que você acredita molda a sua capacidade de ouvir Deus? Sim, até os seus sonhos são afetados pelas mentiras que você aceita. Quantas vezes você já ouviu ou pensou frases como: Deus não fala comigo. Sonhos são só coisas da mente. Isso não é para mim. Essas frases não são apenas pensamentos, são bloqueios. Cada vez que você crê em algo que contradiz a palavra, você levanta muros entre sua alma e o Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé ativa. A incredulidade bloqueia. Se você acredita que Deus não vai falar, provavelmente não vai perceber quando Ele falar. Não porque Ele se calou, mas porque você está espiritualmente surdo. Os sonhos são sementes, e uma mente fechada não permite que essas sementes brotem. Mas você pode mudar isso. Hoje, agora, comece a declarar: Deus fala comigo. Meus sonhos serão restaurados. O Espírito Santo me visita à noite. E continue afirmando isso até que a fé reconstrua o canal. Palavras têm poder. Quando você diz que Deus não fala, fecha o céu. Quando declara fé, abre uma janela para o sobrenatural. Comente agora: eu creio que Deus ainda fala comigo. Compartilhe este vídeo nos grupos de oração, igreja ou com amigos que precisam voltar a sonhar. Muita gente não percebe o quanto um único sonho pode salvar uma vida. Você sabia que José, o pai terreno de Jesus, foi salvo por um sonho? Em Mateus 2,13, um anjo do Senhor aparece em sonho e diz para ele fugir para o Egito com Maria e o menino Jesus, porque Herodes planejava matá-lo. Ou seja, um sonho mudou o rumo da história da salvação. Agora imagine quantas direções erradas você poderia evitar se estivesse ouvindo Deus à noite. Quantas decisões erradas, relacionamentos tóxicos, negócios perigosos, amizades traiçoeiras. Os sonhos espirituais não são apenas revelações bonitas, são estratégias do céu para te livrar da destruição. Se você não sonha mais, talvez esteja vulnerável, talvez esteja caminhando no escuro. Mas se você se reconectar, se você buscar e purificar sua alma, os sonhos voltam. E com eles vêm livramentos, direções e promessas. Um sonho pode te salvar, e o silêncio pode te expor. Não se acostume a dormir sem direção. Comente agora: Senhor, me livra com tua voz, até em sonhos. Inscreva e ative o sino, porque nos próximos vídeos vamos mergulhar ainda mais fundo nessa jornada espiritual. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está te chamando para algo mais profundo. Esse vídeo não é apenas um conteúdo sobre sonhos espirituais. É um convite para voltar a sentir, voltar a crer, voltar a ouvir. Talvez você tenha vivido um tempo de silêncio espiritual. Talvez sua fé tenha esfriado. Talvez sua mente tenha sido tomada por distrações, feridas ou dúvidas. Mas mesmo assim, você está aqui. E isso já é um sinal. Deus quer restaurar não só os seus sonhos noturnos, mas os sonhos que você carrega no coração, aqueles que você enterrou, aquelas promessas que você desistiu de orar.
aqueles projetos que pareciam distantes demais, porque quando ele começa a falar outra vez, até o que estava morto revive. A noite não precisa ser escura, o sono não precisa ser vazio, a alma não precisa estar anestesiada. Você foi criado para sonhar com o céu. E hoje, se você se posicionar em fé, o céu vai reabrir esse canal. Prepare seu coração, porque os próximos dias podem ser os mais proféticos da sua vida. Quando o Espírito Santo desperta seus sonhos, ele não apenas muda suas noites, ele transforma seu destino. Curta agora e comente: Espírito Santo, fala comigo esta noite. Envie este vídeo para 3 pessoas que precisam voltar a sonhar com Deus. Seja canal de restauração. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu oro agora por cada pessoa que chegou até aqui com o coração aberto. Espírito Santo, visita esta alma cansada. Restaura os sonhos que foram interrompidos. Toca nos lugares que estão feridos, adormecidos ou bloqueados. Eu oro por aqueles que não conseguem mais ouvir tua voz durante a noite. Que essa pessoa volte a sonhar, volte a sentir tua presença, volte a receber direções claras, mesmo dormindo. Libera visões, ativa sonhos proféticos, sela instruções durante o sono. Que cada noite, a partir de hoje, seja uma plataforma de comunhão contigo. Que toda distração, toda culpa, toda incredulidade, todo medo e todo peso que impedia esse canal de fluir, seja quebrado agora em nome de Jesus. Que haja liberdade para sonhar de novo. Que haja fé para esperar por revelações. E que essa pessoa que ora comigo agora durma esta noite com a certeza de que o Senhor ainda fala e vai falar de novo. Em nome de Jesus, amém. Se esse vídeo tocou seu coração, te encorajo a assistir ao próximo episódio, Sonhos que Anunciam Mudanças, quando Deus revela o futuro em imagens. Lá, você vai entender como identificar sonhos de Deus, como discernir os símbolos espirituais e o que fazer quando recebe uma visão divina durante o sono. Inscreva-se no canal, ative o sino e comente aqui. Eu quero viver uma vida profética. Me ajude a espalhar essa mensagem. Compartilhe com alguém que precisa ouvir Deus de novo. Que a paz de Cristo repouse sobre o seu coração. Que a noite de hoje seja marcada pela presença dele e que você nunca mais se acostume a dormir em silêncio.